Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, escutaremos e lemos juntos as leituras do Evangelho de São Marcos nos capítulos 11, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Escutemos e lemos juntos neste exato momento. Marcos 11. A entrada triunfal. Jesus e seus discípulos aproximavam-se de Jerusalém e chegaram aos arredores de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Desse lugar Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós e, logo ao entrardes nela, achareis preso um jumentinho, em que não montou ainda homem algum. E se alguém vos perguntar: Que fazeis? Dizei: O Senhor precisa dele, mas daqui a pouco o devolverá. Indo eles, acharam o jumentinho atado fora, diante de uma porta, na curva do caminho, iam-no desprendendo. Quando alguns dos que ali estavam perguntaram: Ei, que estáis fazendo? Por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus lhes havia ordenado. Conduziram a Jesus o jumentinho, cobriram-no com seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos estendiam seus mantos no caminho. Tanto os que precediam como os que iam atrás clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. O bendito o Rei, que vai começar, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana no mais alto dos céus. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo o que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. Jesus purifica o templo. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. E disse à figueira: Jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram esta maldição. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo, e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo. E ensinava-lhes nestes termos: Acento grave não está porventura escrito: A minha casa chamar-se a casa de oração para todas as nações, e 56,7. Mas vós fizestes dela um covil de ladrões, Júnior 7,11. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de o matar, temiam-no, porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. A figueira seca. No dia seguinte pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: Acento grave, olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhes Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte: Levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e ser-vos-á dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Colchete que abre. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. A autoridade de Jesus é questionada. Jesus e seus discípulos voltaram outra vez a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, acercaram-se dele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. E perguntaram-lhe: Com que direito fazes isto? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E discorriam lá consigo: Se dissermos, do céu, ele dirá: Por que razão, pois, não crestes nele? Se, ao contrário, dissermos, dos homens, tememos o povo. Com efeito, tinham medo do povo,
porque todos julgavam ser João deveras um profeta. Responderam a Jesus: Não o sabemos, e eu tampouco vos direi, disse Jesus, com que direito faço estas coisas. Marcos 12. A parábola dos lavradores. E começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se daquela terra. A seu tempo enviou aos vinhateiros um servo, para receber deles uma parte do produto da vinha. Ora, eles prenderam-no, feriram-no e reenviaram-no de mãos vazias. Enviou-lhes de novo outro servo. O Senhor enviou-lhes ainda um terceiro, mas o mataram, e enviou outros mais, dos quais feriram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho único, a quem muito amava. Enviou-o também por último a ir ter com eles, dizendo: Terão respeito a meu filho. Os vinhateiros, porém, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e será nossa a herança. Agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outro. Nunca lestes estas palavras da Escritura, a pedra que os construtores. Isto é obra do Senhor, e ela é admirável aos nossos olhos. Salmo 117,22s. Procuravam prendê-lo, mas temiam o povo. O pagamento de imposto a César. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximaram-se dele e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que não lisonjeias a ninguém. Conhecendo-lhes a hipocrisia, respondeu-lhes Jesus: Por que me quereis armar um laço? Mostrai-me um denário. Apresentaram-lhe, e ele perguntou-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição? De César, responderam-lhe. Jesus então lhes replicou: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e admiravam-se dele. A realidade da ressurreição. Ora, vieram ter com ele os saduceus, que afirmam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se morrer o irmão de alguém, e deixar mulher sem filhos, seu irmão dispo-se a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. Então o segundo desposou a viúva, e morreu sem deixar posteridade, do mesmo modo o terceiro. E assim tomaram-na os 7, e não deixaram filhos. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, a quem destes pertencerá a mulher? Pois os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu-lhes: Errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição dos mortos, os homens não tomarão mulheres, nem as mulheres, maridos, mas serão como os anjos nos céus. Mas quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés como Deus lhe falou da sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, é acento circunflexo x3, 6. Ele não é Deus de mortos, senão de vivos, portanto, estáis muito errados. O maior mandamento. Achegou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, vendo que lhes respondera bem, indagou dele: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é este: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe. Disse-lhe o escriba: Perfeitamente, mestre, disseste bem que Deus é um só e que não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios.
Vendo Jesus que ele falara sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus, e já ninguém ousava fazer-lhe perguntas. O Cristo é Senhor de Davi. Continuava Jesus a ensinar no templo e propôs esta questão: Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Salmo 109,1. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então é ele seu filho? E a grande multidão ouvia-o com satisfação. Ele lhes dizia em sua doutrina: Guardai-vos dos escribas que gostam e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações, estes terão um juízo mais rigoroso. A oferta da viúva. Jesus sentou-se defronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, no valor de. E ele chamou os seus discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre. Porque todos deitaram do que tinham em abundância. Marcos 13. O sinal do fim dos tempos. Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que construções. Jesus replicou-lhe: Vês este grande edifício? Não se deixará pedra sobre pedra que não seja demolida. E estando sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe à parte Pedro, Tiago, João e André: Dize-nos, quando hão de suceder essas coisas? E por que sinal se saberá que tudo isso se vai realizar? Jesus pôs-se então a dizer-lhes: Cuidai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e seduzirão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerra, não temais. Levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Cuidai de vós mesmos. Mas primeiro é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, não premediteis no que haveis de dizer, mas dizei o que vos for inspirado naquela hora. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho. E sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas o que perseverar até o fim será salvo. Quando virdes a abominação da desolação no lugar onde não deve estar o leitor em tenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço não desça nem entre em casa para dela levar alguma coisa. E o que se achar no campo não volte a buscar o seu manto. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas e amamentando. Rogai para que isto não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá tribulações tais, como não as houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, nem haverá jamais. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. E se então alguém vos disser: Eis, aqui está o Cristo. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzir, se possível for, até os escolhidos. Ficai de sobreaviso, eis que vos preveni de tudo. Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor. Cairão os astros do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos, e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Compreendei por uma comparação tirada da figueira: quando os seus ramos vão ficando tenros e brotam as folhas, sabeis que está perto o verão. Assim também quando virdes acontecer estas coisas,
sabei que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O dia e a hora são desconhecidos. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Ficai de sobreaviso, vigiai. Será como um homem que, partindo em viagem, deixa a sua casa e delega sua autoridade aos seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Marcos 14. Jesus é ungido em Betânia. Ora, dali a 2 dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos. Mas não durante a festa, diziam eles, para não haver talvez algum tumulto entre o povo. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço, e, quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si, por que este desperdício de bálsamo? Poder-se-ia tê-lo vendido por mais de 300 denários, e os dar aos pobres, e irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhes, deixai-a, porque a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Ela fez o que pode, embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado para sua memória o que ela fez. Judas Iscariotes, um dos 12, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A esta notícia, eles alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele buscava a ocasião oportuna para o entregar. A ceia do Senhor. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à cidade, e sair-vos-á ao encontro um homem, carregando um cântaro de água. Seguiu e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa, o mestre pergunta, onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta, fazei ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, dirigiu-se ele para lá com os 12. E enquanto estavam sentados à mesa e comiam, Jesus disse, em verdade vos digo, um de vós que come comigo me há de entregar. Começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe, um após outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes ele, é um dos 12, que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, segundo o que dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for traído. Melhor lhe seria que nunca tivesse nascido. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Terminado o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que Pedro o negará. E Jesus disse-lhes, vós todos vos escandalizareis,
pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Zac 13,7. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Entretanto, Pedro lhe respondeu: ainda que todos se escandalizem de Jesus disse-lhe: em verdade te digo, hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me terás negado. Mas Pedro repetia com maior ardor: ainda que seja preciso morrer contigo, não te renegarei, e todos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani. Foram em seguida para o lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Disse-lhes: a minha alma está numa tristeza mortal. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Abba, Pai, suplicava ele, tudo te é possível. Em seguida, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo. Disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os de novo dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Voltando pela 3ª vez, disse-lhes: dormi e descansai, basta. Veio a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, aproxima-se o que me há de entregar. Jesus é preso. Ainda falava, quando chegou Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele um bando armado de espadas e cacetes, enviado pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha-lhes dado o seguinte sinal: aquele a quem eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com cuidado. Assim que ele se aproximou de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos circunstantes tirou da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhes: como a um bandido, saístes com espadas e cacetes para prender-me. Entretanto, todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Seguia-o um jovem coberto somente de um pano de linho. Mas, lançando ele de si o pano de linho, escapou-lhes despido. Jesus diante do Sinédrio. Conduziram Jesus à casa do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os sacerdotes, escribas e anciãos. Pedro o foi seguindo de longe até dentro do pátio, sentou-se junto do fogo com os servos e aquecia-se. Os sumos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus, para o condenar à morte, mas não o achavam. Muitos diziam falsos testemunhos contra ele, mas seus depoimentos não concordavam. Levantaram-se, então, alguns e deram esse falso testemunho contra ele. Ouvimo-lo dizer: eu destruirei este templo, feito por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, que não será feito por mãos de homens. Mas nem neste ponto eram coerentes os seus testemunhos. O sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus: não respondes nada? O que é isto que dizem contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu o sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então as suas vestes. Para que desejamos ainda testemunhas? Exclamou ele. Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E unanimemente o julgaram merecedor da morte. Alguns começaram a cuspir nele, a tapar-lhe o rosto,
a dar-lhe socos e a dizer-lhe: adivinha. Os servos igualmente davam-lhe bofetadas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Ela fixou os olhos em Pedro, que se aquecia, e disse: também tu estavas com Jesus de Nazaré. Ele negou: não sei, nem compreendo o que dizes, e saiu para a entrada do pátio. A criada, que o vira, começou a dizer aos circunstantes: este faz parte do grupo deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam diziam de novo a Pedro: certamente tu és daqueles, pois és galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E imediatamente cantou o galo pela segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E, lembrando-se disso, rompeu em soluços. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, terminaremos o Evangelho de São Marcos, nos capítulos 15 e no capítulo 16. E daremos início às leituras do Evangelho de São Lucas, no capítulo 1 e no capítulo 2. Paz e bênçãos a todos.